dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast. Dessa vez na sua versão Flash, uma versão curtinha, só comigo, o João, para a gente poder falar rapidinho sobre algumas notícias dessa semana. Se você tem acompanhado, né, as notícias de Pokémon TCG, especialmente, né, que é o nosso foco aqui no programa, você sabe que está acontecendo o Campeonato Mundial de Pokémon em Honolulu, no Havaí, nesse final de semana. As finais acontecem nesse domingo, no qual esse episódio está sendo lançado, e por isso, obviamente, a gente não tem a informação de quem ganhou. A gente sabe que a final vai ser Iron Thorns X contra Horimu X, mas a gente ainda tá no aguardo do que vai acontecer. De qualquer forma, esse episódio aqui curtinho do Dragon News é mais pra gente manter atualizado, porque na semana que vem a gente vai ter um episódio completo falando tudo e mais um pouco desse Mundial, tá? E o que a gente tem de novidade essa semana em Pokémon? Já que a gente tá falando de Mundial, né, vamos falar a primeira novidade dele. Todo mundo sabe que os campeões mundiais recebem cartas exclusivas, né? Number 1 Trainer, Number 2 Trainer, Number 3 Trainer e os troféus. As cartas apareceram, né? É sempre um Pikachu carregando o troféuzinho, mas ela tem uma diferença em relação às promos que foram entregues no Mundial ano passado no Japão. A arte, apesar de ser a mesma, tem um texto diferente, porque ela diz o seguinte: se você ganhou esta carta no Campeonato Mundial de 2024, você pode proclamar você mesmo como um dos top Pokémon Trainers do mundo. Parabéns. E só na versão do ano passado, ele dizia o seguinte: se você ganhou esta carta no Campeonato de 2023, você pode retornar para batalhar contra os melhores em 2024. Então a cláusula do retorno no Campeonato Mundial seguinte foi retirada. A gente ainda não sabe como é que vai ficar a questão do invite automático para os tops do Campeonato Mundial desse ano. Muito provavelmente algum tipo de informação deve ser revelada em breve. Acho estranho se, por exemplo, retirarem esse tipo de invite automático. Eu acho que é válido você ter de volta aqueles que performaram tão bem no Campeonato Mundial de um ano no ano seguinte. Mas a gente tem que ver, né? São tantas mudanças na nova classificação para o Mundial que a gente aí precisa aguardar mais informações sobre isso. Se sair até semana que vem, a gente traz, obviamente, aqui no Dragon News. Com a coleção Fábulas Nebulosas, a gente teve o lançamento do Dusclops, que fez uma gracinha no deck do Charizard, né? O Dusclops tem aquela habilidade Cursed Blast, que ele coloca 5 contadores de dano em um Pokémon do oponente e ele é nocauteado. Por conta da força dessa habilidade, da possibilidade de você aproveitar disso utilizando o Duskull que veio lá na coleção Cosmic Eclipse, ainda em Sol e Lua, e que obviamente está rotacionado no formato padrão, o Duskull foi banido do formato expandido. Para quem não conhece o Duskull lá de Cosmic Eclipse, ele tem a habilidade Spiritborn Evolution, que diz o seguinte: uma vez durante o seu turno, antes de atacar, você pode descartar 3 cartas da sua mão, e se você fizer isso, procure no seu baralho por uma carta que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre ele para evoluí-lo. Então, embaralhe o seu deck. Assim, você conseguiria, no seu turno, antes do seu oponente jogar, abrir de Duskull, utilizar a habilidade para já fazer um Dusclops, e você poderia fazer isso repetidas vezes em razão da quantidade de cartas do expandido que te permitem comprar, né, de rodar a sua mão, para poder blocar o adversário e ganhar ainda no primeiro turno. Até o statement da Pokémon falando sobre esse ban foi o seguinte: com o lançamento de Dusclops em Fábulas Nebulosas, ficou bastante possível vencer o jogo no primeiro turno quando você vai primeiro, utilizando a habilidade Spiritborn Evolution do Duskull para evoluí-lo em Dusclops. Colocando a quantidade suficiente de Dusclops em jogo, jogadores poderiam usar várias habilidades Cursed Blast para nocautear o único Pokémon do oponente em jogo e vencer o jogo. Muitas cartas são requeridas para conseguir fazer com que esse combo funcione, e permitir que essa estratégia seja perigosa. Mas o Duskull era aquela que tinha o menor impacto em todo o formato, já que as demais cartas utilizadas no combo são importantes para a manutenção de outros decks do formato expandido. Em razão disso, o Duskull foi escolhido para ser banido.
Os resultados de torneios e o feedback da comunidade vai continuar a ser analisado para manter um ambiente de partida saudável. Então é isso, gente. O Duskull está banido do expandido. Por fim, foram reveladas algumas cartas da coleção Paradise Dragona lá no Mundial, tá? Saíram algumas cartas de arte galeria, mas algumas cartas novas pra gente chamar de nossa. Eu vou dar uma passadinha rapidinho nelas e eventualmente a gente comenta mais aprofundado em algum Dragon News futuro, tá? A primeira delas é uma família do Flygon X. A gente tem um Trapinch do tipo lutador com 60 de HP básico por uma incolor Call for Friends. Você procura no baralho por 2 Pokémon básicos e coloca no banco, e então embaralha o deck. Por uma de luta e uma incolor Bite, 20 de dano, fraco ao tipo grama, custo para recuar 1. O Trapinch evolui para o Vibrava, também lutador com 90 de HP, estágio 1, por uma energia incolor Screech. Durante o seu próximo turno, Pokémon defensor recebe 50 pontos de dano a mais dos ataques deste Pokémon. Por uma de luta e uma incolor, Cutter Wind, 50 de dano, é fraco ao tipo grama e tem custo para recuar 1. E o Flygon X é um Pokémon lutador com 310 de HP, estágio 2, ele é Terastal Estelar. E ele diz o seguinte, os ataques, né? Por uma energia de luta, Stormbug, 130 de dano, você pode trocar este Pokémon com um dos seus Pokémon no banco. Por uma de água, uma de luta e uma de metal, Peridot Sonic, este ataque causa 100 de dano a cada um dos Pokémon X e V do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência para este dano. Ele também é fraco ao tipo grama e tem o custo para recuar 1. No geral é um ataque interessante se você for pensar na questão do spread. Se você for pensar ainda que poucos baralhos têm usado proteção de banco como Manaf, apesar de a gente ter visto alguns decks usando Rabisca no Mundial. O grande problema é que a maior parte dos decks que estão realmente vendo o jogo e com grande potencial são Terastal, então eles não receberiam dano no banco de qualquer forma por conta própria. Então eu não sei o quanto isso aqui tem potencial para ver jogo, pelo menos nesse primeiro momento, tá? A gente tem a primeira carta do Arcaludon, né? Para isso a gente tem o Duraludon de metal, Pokémon com 130 HP básico, por 2 energias de metal Confronte, 50 de dano seco. Por 3 de metal, Durambin, 130 de dano, descarte 2 energias deste Pokémon. Ele é fraco ao tipo fogo, é resistente ao tipo grama, tem custo para recuar 2. E o Duraludon evolui para o Arcaludon X, Pokémon de metal com 300 de HP, estágio 1. E ele tem uma habilidade. A gente não tem o nome da habilidade que não traduziram aqui, mas a habilidade diz o seguinte: quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, você pode ligar 2 energias básicas de metal da sua pilha de descartes aos seus Pokémon em jogo como desejar. Por 3 energias de metal, Metal Defender, 220 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon não possui fraqueza. Ele é fraco ao tipo fogo, resistente ao tipo grama e tem custo para recuar 2. Eu achei esse Arcaludon bastante interessante. Você pode até pensar no primeiro momento, né? Quando eu vi a carta, assim, antes de ver a tradução, que 3 energias de metal era um custo de ataque muito alto, mas a habilidade resolve isso tranquilamente. Você basicamente vai ter que ter uma carta de energia na mão. Ter 2 de metal no descarte não é difícil. Então é bastante interessante. O dano é bastante ok. Ele já leva os X básicos quase que na sua totalidade. E você ainda fica sem fraqueza para poder tancar os Charizards radiantes por aí, né? Vai ser um pouco mais difícil para os decks que são de fogo para poder levar esse Pokémon, apesar dele ser de metal. A gente tem uma família do Braviary. O Rufflet é um Pokémon incolor com 70 de HP básico, por 2 incolores Flap, 30 de dano seco, é fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E ele evolui para o Braviary, também incolor com 130 de HP, estágio 1. Por 2 incolores Drag Out, troca um dos Pokémon no banco do seu oponente com o Pokémon ativo dele. Este ataque causa 40 de dano ao novo Pokémon ativo. E por 3 incolores, Blast Wind, 120 de dano seco, fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador, custo para recuar 1. Esses ataques de você puxar um Pokémon do banco do oponente sempre são muito interessantes. E a gente tem mais um. Eu achei interessante o efeito, a quantidade de dano, né? 40 de dano é um tanto quanto interessante se você for pensar que é um meta que a gente tem visto em muitos momentos alguns Pokémon ficarem com pouquinha vida para
para se manterem vivos, né? Então você pode usar o Braviário para finalizar passando com um Pokémon ativo de um prêmio, ou você pode usar até para uma eventual tentativa de stall, né? Então assim, é uma carta interessante, eu ficaria de olho nela. A gente tem uma carta uma família do Gholdengo, o Gimmighoul. Ele é psíquico com 70 de HP, básico, por uma energia incolor, a Little Errand. Procure no seu baralho por 2 energias básicas e coloque-as na sua mão. Então embaralhe o seu deck e por 3 incolores, um ataque aqui que a gente não tem o nome traduzido, mas causa 50 de dano. Fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 2. O que eu fiquei triste com esse Gimmighoul é que ele não é a outra forma, né? Que é aquele Gimmighoul que tá fora do baúzinho. Infelizmente, esse aí continua faltando para a Pokédex. E o Gimmighoul evolui para o Gholdengo. Gholdengo, Pokémon de metal com 130 de HP, estágio 1. Por uma energia de metal, Rich Strike, 30 de dano. Se esse Pokémon evoluiu do Gimmighoul durante este turno, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. Por 3 incolores, Surf Return, 100 de dano. Você pode embaralhar este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Ele é fraco ao tipo fogo, resistente ao tipo grama e tem custo para recuar 2. Eu acho que isso aqui tem menos potencial extremamente competitivo, a não ser que a fraqueza de metal passe a ser uma coisa muito importante e esses 120 resolvam a sua vida. Mas é um ataquezinho interessante, né? Esses de 30 mais 20 são sempre legaisinhos da gente ver. O último Pokémon que a gente tem é o Smoshun, psíquico com 30 de HP, básico, por um ataque sem energia, que é o Happy Kiss. Procure no seu baralho por até 2 energias básicas de luta e ligue-as aos seus Pokémon no banco como desejar. Então, embaralhe o seu deck. É fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 0. Seguindo a tradição dos Pokémon Baby, né? Custo para recuar 0, um ataque que não requer energia, mas um ataque muito interessante ao garantir 2 energias básicas psíquicas em campo, né? Então a gente tem que ver aí, ficar de olho para a gente ter uma ideia de o quanto que isso aqui vai jogar. A gente teve também alguns treinadores revelados, são 4 cartas, né? Vou passar rapidinho aqui por elas, que elas são interessantes. A primeira é o Surfer, um apoiador, que diz o seguinte: troca o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon no banco. Se você fizer isso, compre cartas até ter 5 cartas na sua mão. Isso aqui eu achei extremamente forte, tá? Você tem um switch que não é item e você ainda tem embutido a compra de cartas. Então é uma coisa bastante interessante, num formato aí que a gente ainda tem Snorlax e Stall, a gente ainda tem outros baralhos aí focados nesse tipo de controle de campo. Então uma carta muito interessante, eu não sei o quanto ela vai impactar no meta, mas eu ficaria de olho no uso do Surfer. A gente tem o Helper Bell. O Helper Bell é um item, tipo aquelas campainhas que a gente vê em filme na bancada de hotel, que diz o seguinte: você só pode usar esta carta se você for em segundo e apenas no seu primeiro turno. Procure seu baralho por uma carta de apoiador, revele-a e coloque na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Poxa, é uma busca grátis para apoiador no seu primeiro turno, se você é o segundo a jogar. Considerando a quantidade de baralhos que tem ido em segundo, pode ser interessante. O grande problema seria você garantir ter esta carta na sua mão no T1, né? Eu não sei o quanto isso aqui pode jogar, acho que a princípio eu preferia aumentar o número de apoiadores no meu baralho, mas vamos aguardar. Temos uma Ace Spec, que é o Megaton Blower. É um item também, e ele diz o seguinte: descarte todas as ferramentas Pokémon e energias especiais ligadas a cada um dos Pokémon do seu oponente. Também descarte qualquer estádio que esteja em jogo. Então é um senhor ventilador, como o nome sugere, que vai tirar ferramenta, energia especial e estádio de jogo. Isso aqui tem um potencial bastante interessante, especialmente para decks de controle que venham sofrendo contra o Lugia, que você vai conseguir descartar muita coisa de uma vez só contra esse baralho, né? Então pode, dependendo, né, se você acertar o turno disso aqui, você pode basicamente ganhar a partida no uso da Megaton Blower. Por fim, a gente tem mais um reprint. A gente teve, e o Wesley, que grava aqui com a gente, ele estava certo mais uma vez. A gente pediu e ela voltou. O Counter Game está de volta. Counter Game, uma ferramenta que diz o seguinte: se você tiver mais
cartas de prêmio sobrando com o seu oponente. Os ataques dos Pokémon ao qual esta carta está ligada custam uma energia incolor a menos. Então isso aqui tem um grande potencial no jogo, um grande potencial trazendo muitos atacantes curiosos para o formato, pelo simples fato de reduzir o custo se você estiver perdendo, tá? Então fiquem de olho, esta carta vai fazer uma gracinha no formato, essa eu tenho certeza, certo? Então, gente, foi basicamente isso que a gente tinha de notícias para discutir aqui no Dragon News. Lembrando sempre que o programa é um oferecimento da Geek Shop, então você pode entrar em www.geekshopoficial.com.br, fazer as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usar o cupom DRAGONEWS5 para você ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu carrinho, você ainda tem a possibilidade de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ter 5% de desconto adicional. Então não esquece, o site é www.geekshopoficial.com.br, o cupom tá aqui na descrição. Lembrando sempre que você pode seguir a gente nas redes sociais, o programa em @dragonews_pod, tanto no Twitter quanto no Instagram, e me seguir também em @JoãoAlcim, também tanto no Twitter quanto no Instagram. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, uma pergunta, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí. E até semana que vem com tudo de mais importante que rolou no Campeonato Mundial de Pokémon de 2024. Um abraço.